Aqui vejamos como a inflação ela é representada no nosso cotidiano. Onde surgiu o termo inflação? O termo surgiu nos Estados Unidos para determinar o que acontece com o papel moeda e não como referência a algo que acontece com os preços. Em 1838, surgiu a primeira noção de inflação. A inflação ela é um aumento geral e persistente dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. É medida por índice de preços, como o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A inflação ela pode ser causada com vários fatores, incluindo aumento da demanda, aumento dos custos de produção e aumento da oferta de moeda. É importante controlar a inflação para manter a estabilidade econômica e preservar o poder de compra da moeda. E o que é inflação? A inflação ela é um indicador econômico que mede o aumento dos preços de bens e serviços, ou seja, a diminuição do poder de compra da população em relação à moeda. Isso significa que em tempos de inflação, a moeda perde o seu valor, pois a mesma quantidade de dinheiro compra menos bens ou serviços. Ela está ligada diretamente ao desequilíbrio da oferta e da demanda, uma vez que, dentre diversos fatores, os valores dos produtos aumentam, fazendo com que os salários não são ajustados conforme a inflação, causando um desequilíbrio e aumenta o custo de vida da população. Vemos também que a inflação ela pode ser causada de diversas formas. Entre elas, podemos citar a inflação por demanda, é quando ocorre um aumento da demanda e a oferta não consegue acompanhar, ocasionando o aumento de preços para equilibrar a oferta e a procura. Também temos a inflação de custos, que é quando existe um aumento generalizado dos custos de produção, seja eles matéria-prima, salários, impostos, entre outros, fazendo com que as empresas tendem a repassar esses aumentos nos preços finais de produtos ou serviços para os consumidores. Inflação inercial é um conceito econômico que ocorre devido à formação de expectativas inflacionárias. Neste caso, a persistência dessa expectativa elevada, ela cria um ciclo autossustentável de aumentos de preços. Também temos a inflação estrutural, que é quando ocorre devido a fatores estruturais ou fatores de longo prazo na economia do país, de forma que a inflação ela é estimulada pelos desequilíbrios ou limitações estruturais na economia, seja eles por baixa produtividade, rigidez dos salários, falta de concorrência, deficiência de infraestrutura, entre outros fatores. Com isso, se tornando um fenômeno contínuo e persistente. Vemos também os índices de preços, que mediante a tantas incertezas do mercado, é claro que cada governo desenvolveu métodos para medir a inflação. No caso do Brasil, nós podemos citar vários, porém os utilizados oficialmente pelo governo federal são dois, sendo eles produzidos pelo IBGE e considerados os mais importantes, que é o IPCA e o INPC. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1,40 salários mínimos. E o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele verifica a variação do custo de vida médio apenas de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Esses grupos eles são mais sensíveis às variações de preços, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos, como alimentação, medicamentos, transportes e etc. Vejamos uma análise de impactos da inflação, e conforme os gráficos abaixo, nós podemos realizar a análise dos impactos referentes à inflação. No gráfico 1, podemos observar que houve oscilações significativas na inflação ao longo dos anos, com destaque para os anos de 2015 e 2021, nos quais ocorreram taxas mais elevadas. No gráfico 2, os anos que mais chamam a atenção são de 2015, 2020 e 2021, onde tivemos aumentos significativos da inflação. No gráfico 3, podemos observar que tanto o IPCA quanto o IGPM apresentaram variações significativas ao longo deste período. Em 2015, tanto o IPCA quanto o IGPM
IGPM atingiram valores elevados, refletindo um momento de maior pressão inflacionária no país. Já em 2017, os índices registraram valores mais baixos, demonstrando uma redução da inflação nesse ano. Temos também os setores que mais influenciam na inflação, que são vários da economia, que podem contribuir para a inflação, seja direta ou indiretamente. Aqui estão alguns dos principais setores que têm impacto, que é o setor de alimento, setor energético, setores imobiliário, setores de transporte, setores de saúde e setores de serviços públicos. Concluímos que no período de 10 anos o Brasil passou por altos e baixos e os indicadores econômicos não foram promissores, e com isso observamos uma inconstância na economia do país, levando o brasileiro a sentir no bolso o aumento nos preços. Identificamos que a inflação pode surgir devido a fatores como o aumento da demanda agregada, os custos de produção, o crescimento monetário excessivo e os choques de oferta. Se não for devidamente controlada, a inflação ela pode levar a distorções nos preços, redução no poder de compra, desequilíbrios econômicos e incertezas para os agentes econômicos. Além disso, a inflação ela pode ter efeitos distributivos, afetando diferentes grupos sociais de maneira desigual. Os mais prejudicados são os mais vulneráveis, como os assalariados de baixa renda e os grupos sociais mais marginalizados. Portanto, é crucial que as políticas econômicas adotadas levem em consideração essas disparidades e busquem promover uma distribuição mais justa dos custos e benefícios da inflação. Por fim, é importante destacar a importância do monitoramento contínuo da inflação e a necessidade de ajustar as políticas econômicas de acordo com as condições e desafios específicos de cada contexto. A compreensão dos mecanismos inflacionários e a adoção de políticas eficazes são fundamentais para garantir um ambiente econômico estável e sustentável, promovendo o crescimento e o bem-estar da sociedade como um todo.